O candidato à presidência da República, José Maria Eimael, do PSDC, chegou a São Luís para compromissos de campanha. Ele é o segundo candidato à presidência que vem à nossa capital. E eu converso agora com ele aqui no Guaranius. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Bianca. Seja muito bem-vindo ao Maranhão, a São Luís. Principalmente porque eu sou cidadão maranhense, né? Em 2010, eu tive a enorme honra de receber o título de cidadão maranhense. Quer dizer, quando eu chego em São Luís, eu chego na minha terra também, né? E foi uma alegria enorme. Hoje pela manhã, uma caminhada que fizemos no centro, né, aqui de São Luís, com mais de 100, cerca de 300 democratas cristãos juntos, bandeira, né? Ser recebido, abraçado pelos meus irmãos maranhenses, foi uma emoção fantástica. Bom, a gente começa falando sobre uma declaração que o senhor fez há pouco tempo em um site, para jornalistas, falando na possível redução de ministérios. Contamos com 39, o senhor disse que abaixaria para 20 ministérios. Quais seriam as prioridades destes 20 ministérios? Veja, o que são os ministros? Os ministros são o time do presidente. É o time com quem o presidente joga, né? Está certo que não sejam 11 como um time de futebol, mas não pode ser muito mais do que isso. Hoje nós temos 39 ministérios. Não existe a menor possibilidade de um presidente da República coordenar 39 ministros. A nossa ideia é entre 15 e 20 ministérios. Na Alemanha são 15, na Austrália são 18. Né? É a seleção internacional. Agora, entre esses ministérios, nós vamos criar dois que hoje não existem, que é o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Família. Bom, candidato, eu queria saber a sua opinião sobre essas últimas pesquisas para a presidência da República aqui no Brasil, essa disparidade que ficou entre o terceiro lugar, Aécio, e Dilma em primeiro lugar, e a concorrência acirrada entre Dilma e Marina. Qual é a sua opinião sobre essas pesquisas e caso, no segundo turno, o senhor não vá para segundo turno, quem o senhor apoiaria? Veja, hoje nós estamos vivendo no país uma coisa extraordinária. Tá? Um fato que, sabe, que está mexendo com tudo. As últimas pesquisas do Ibope e a pesquisa Datafolha mostram o seguinte quadro. A presidente Dilma está no segundo turno, mas a candidata do PSB e o candidato do PSDB não vencem a presidente. Isso as pesquisas mostram. Os dois candidatos, nenhum dos dois vence a presidente. Mas você tem hoje mais da metade dos brasileiros que não querem mais 4 anos com a atual gestão federal, da presidente atual. Então hoje é uma busca, uma procura no país inteiro por uma outra alternativa capaz de derrotar a presidente Dilma. E aí ganha uma grande importância, uma invulgar importância a minha participação no debate da CNBB. Eu fui impedido de participar do debate da Bandeirantes, impedido de participar do debate da SBT, mas a CNBB me fez justiça e participei do debate. E, sabe, toda a imprensa nacional é unânime, quer dizer, o participante de maior destaque pela firmeza das posições, pela abrangência das colocações, foi a minha candidatura. Bom, candidato, e com relação à minha pergunta, em caso de segundo turno, de acordo com o cenário que as pesquisas estão nos apresentando, quem o senhor apoiaria? Olha, a receita do sucesso é foco. Hoje o nosso foco é chegar no segundo turno. Se não chegar no segundo turno, é coisa para ver depois. Agora, o nosso foco é realmente recolher essa imensa onda de indignação que existe no país, queremos essa vontade de mudança e o apoio que nós estamos recebendo nas ruas do Brasil. A única incógnita é a seguinte: se essa reação terá velocidade suficiente para que eu chegue no segundo turno. Se não chegar no segundo turno, é coisa que a gente vai ver depois, agora não. Por falar em indignação, um assunto bastante discutido, que até a Central Única dos Trabalhadores acabou de recolher 7 milhões de assinaturas de brasileiros que são a favor de uma reforma política. Qual é a sua posição sobre uma reforma? Totalmente a favor. Agora, nós temos uma proposta que mudaria o sistema eleitoral brasileiro nas eleições proporcionais e que não representaria um centavo a mais. Nas eleições proporcionais, ou seja, na eleição para vereador, deputado estadual, deputado federal, o eleitor na cabine votará 2 vezes. Primeiro ele escolhe um partido,
partido da confiança dele. Depois ele escolhe um candidato do partido que ele escolheu. Qual seria a consequência disso? Os partidos teriam que falar do seu programa, da sua história, do que já fizeram, do que realizaram, das suas propostas. Porque se o eleitor não escolheu o partido, o candidato está morto. O candidato só tem chance de ser votado se, em primeiro lugar, o eleitor escolher o seu partido. E aí, realmente, o PSDC tem uma vantagem nisso. Quando terminou a Assembleia Nacional Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. Entre elas estão todos os avanços sociais dos trabalhadores, como, por exemplo, o aviso pré-proporcional ao tempo de serviço. Hoje são mais 3 dias por tempo de casa. Tudo que defende o contribuinte na Constituição brasileira são propostas minhas, com uma proibição de tributo de efeito de confisco. Hoje está se cortando os supersalários, porque colocou aí na Constituição essa possibilidade. As duas primeiras candidatas nas pesquisas, Dilma e Marina, falaram muito sobre essa questão de revisão dos direitos trabalhistas. O que o senhor acha disso? Manter todos os direitos trabalhistas. Tá? Foram conquistas dos trabalhadores brasileiros. E veja, na Constituinte eu fui conciliando capital e trabalho. As conquistas dos trabalhadores são todas justas. Redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a proteção contra a despedida imotivada, o aviso pré-proporcional ao tempo de serviço. Como é que era antes? Quem recebia por semana só tinha 8 dias de aviso prévio. Tá? Só quem recebia por mês é que tinha 30 dias. Aí disse não, coloquei na Constituição que nenhum aviso prévio pode ser menor que 30 dias, mas fui mais longe, estabeleci uma proporcionalidade, porque não é justo você tratar um trabalhador que terminou o contrato de experiência como aquele que tem mais 8, 10, 12, 15 anos de casa. Então, manutenção de todas as conquistas dos trabalhadores. Candidato, imperou o medo. Boa parte da população que é beneficiada pelos programas sociais, dizendo, caso não votasse no PT em Dilma, o outro candidato acabaria com todos esses programas sociais. O que o senhor acha desses programas sociais como Bolsa Família e, caso eleito, qual seria a sua postura? Manter todos, mas aprimorá-los. Aonde tem que aprimorar? Um exemplo, no Bolsa Família. No Bolsa Família, além do apoio básico, você tem mais uma parcela de apoio, por exemplo, para adolescentes. Mas o número de adolescentes está fixado em 2. Se tiver 3 adolescentes, o terceiro não conta. No meu segundo mandato como deputado federal, eu acabei com a figura dos limites de dependência para dedução de imposto de renda. Então, eu considero que não pode ter esse limite na Bolsa Família em relação aos adolescentes. Minha Casa Minha Vida. Nós temos que ter uma política de Estado. Hoje, quem não tem renda não tem condição de entrar no Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos que tornar mais abrangente. Os programas estudantis também, programas estudantis de acesso ao ensino superior. Veja bem, educação. Eu estudei com Bolsa de Estudos. Sou mais velho de 7 filhos, um servidor público do Rio Grande do Sul, família modesta, não tinha condição de ter uma escola paga, só tinha uma escola pública em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas meu pai me conseguiu uma bolsa de estudos na prefeitura. Com essa bolsa de estudos fiz ginásio, colégio, 2 faculdades, me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito. E na Constituinte, defendi, aprovei e coloquei na Constituição o direito à bolsa de estudos para alunos economicamente carentes. Hoje isso beneficia milhões de jovens em todo o Brasil. Jovens como eu, que só puderam estudar com bolsa de estudos. E a bolsa de estudos é uma das pernas do ProUni. No ProUni tem direito ao ProUni quem estudou em escola pública e quem estudou com bolsa de estudos. Isso é a democracia cristã na vida das pessoas. Bom, candidato, é uma pena, porque nós só tivemos 10 minutos de entrevista e eu concedo agora esses últimos segundos para fazer as suas considerações finais aqui nessa câmera. Pode ficar à vontade. O meu programa de governo está contido no documentário Brasil 27, que pode ser encontrado no site emaelpresidente27.com.br. E dessas 27 diretrizes, a mais importante delas é cumprir e fazer cumprir a Constituição do nosso país. Nós temos a melhor Constituição de toda a nossa história, na visão do ex-presidente do Supremo, ministro Aires Brito. Só que a Constituição precisa ser cumprida. E esta é a nossa bandeira maior, mas eu quero terminar de outra maneira. Eu quero terminar dando um abraço aos meus irmãos maranhenses. Muito obrigada, candidato. Boa sorte nessa